Fala galera, como é que vocês estão? Gente, nichos na fotografia, o que é isso? É importante? Vale a pena nichar o seu trabalho? Gente, é muito importante para que você entenda todo o conteúdo do vídeo, assista ele até o final, já deixa o likezão aqui no vídeo, se inscreve caso você não seja inscrito e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Gente, nicho nada mais é do que uma especialização dentro da fotografia, um isolamento de uma categoria, de um tipo de fotografia específica. Vamos se assemelhar, por exemplo, aos médicos, advogados, outras profissões que existem em determinadas áreas. Então, um médico, por exemplo, não existe um médico neurologista, cardiologista, ortopedista, pediatra, enfim, existem vários nichos, várias especializações dentro da medicina. Ah, Jean, mas esse tipo de especialização exige que você faça um tipo de curso diferente, uma especialização de fato, estude para isso. Tudo bem, eu não vou comparar, me assemelhar ao tipo de trabalho dentro da fotografia com o tipo de trabalho de medicina. É apenas para fim educacional, para você entender que se dentro da medicina existem categorias separadas, dentro da fotografia também pode existir. Então, por exemplo, dentro do direito, você não encontra advogados que se tornam juízes, promotores, ou então até delegados, vamos supor. Tem advogados que trabalham na área trabalhista, na área previdenciária, então existem diversos nichos também dentro do direito. E na fotografia não é diferente. Normalmente na fotografia a gente encontra diversos nichos, eu nem saberia dizer todos eles, porque existem nichos e subnichos, né, dentro da fotografia. Então, por exemplo, existe a fotografia de esportes, onde existe um subnicho de fotografia de esportes de futebol, onde aquele fotógrafo fotografa só futebol. Ou existe o fotógrafo de esportes, que já engloba todos os tipos de esportes que ele consegue atender. Existe a fotografia de casamento, existe a fotografia de produtos, por exemplo, onde o produto eles pode subnichar, vamos supor, em atender apenas produtos de e-commerce, ou então produtos alimentícios de restaurante, iFood, enfim. Existem fotografias de família, onde você consegue englobar gestante, infantil, famílias, newborn, acompanhamentos, que é o nicho que eu atuo hoje em dia. Existe fotografia de retratos, onde você pode fotografar corporativo, né, dentro dele. Existe fotografia de 15 anos, fotografia de formatura, fotografia de vida selvagem, fotografia marinha. Então existem diversos tipos de fotografia para você nichar, para você trabalhar. É comum no começo da fotografia a gente escolher a maior quantidade de trabalhos possíveis, principalmente aqueles que aparecem mais. Então todo fotógrafo iniciante acaba começando fazendo um evento como um aniversário ou um casamento mais simples e também ensaios. É muito comum que todo fotógrafo que começa, que tem apenas uma câmera e um sonho, comece fazendo ensaios. Mas dali, esse fotógrafo vai ter algumas limitações. Então se você tiver apenas uma câmera, uma lente, um cartão e uma bateria e um sonho, talvez você não consiga fazer iluminações específicas, como fotografar um casamento à noite, que vai exigir que você monte iluminação, flashes ou LEDs, né? Então, se você não tiver esse recurso, fotografia de produto, que vai exigir que você tenha, às vezes, a montagem de um cenário específico ali, que você tenha iluminações, rebatedores, fundos específicos. A fotografia de estúdio, que vai exigir que você tenha esse espaço, tenha iluminações, tenha fundos fotográficos, tudo isso também, às vezes tripé, às vezes roupas. Newborn, por exemplo, que exige que você tenha o puff, roupinhas, o preparo, o clima no seu estúdio. Então, tudo isso dentro da fotografia, esses nichos em específico, exigem a especialização, assim como qualquer outra área de trabalho. Então, por exemplo, se eu vou me especializar em newborn, vai exigir que eu estude, assim como um médico que vai se especializar em cardiologia. Talvez não entre no mesmo nível de estudo, é lógico, porque ali você está tratando com o corpo humano, né? Uma área muito sensível, de bastante conhecimento, ainda até nem descoberto. Na fotografia, exige que você estude a fisiologia do bebê no newborn, por exemplo, como que funciona o comportamento do corpo do bebê, como que funciona a questão do aquecimento do seu espaço, o ruído branco, o posicionamento, o que você deve ou não deve fazer ao posicionar, técnicas de sono. Então, exige que você estude também por trás, assim como fotografias de
Retratos, por exemplo, principalmente retratos corporativos, hoje está na moda a gente falar muito de arquétipos, né, para fotografar um retrato, então vai exigir que você estude, entenda esses arquétipos, entenda o que o seu cliente quer. Então, quando você nicha na fotografia, você tem que estudar assim, você tem que entender esse comportamento. No começo, a gente começa trabalhando com tudo justamente para a gente entender a fotografia, conhecer as áreas, para que aí sim você consiga, aos poucos, ir nichando o seu trabalho e ir separando as categorias que você mais gosta para você trabalhar. Por exemplo, eu já sou fotógrafo há muitos anos. Eu tenho mais anos ensinando fotografia do que de fato atuando como um fotógrafo profissional. Mas isso fez com que eu conhecesse muitas áreas da fotografia, diversas delas, inclusive ter atuado em várias delas, para fazer eu escolher a que eu quero ficar, a que eu estou nichando hoje. Hoje eu me considero um fotógrafo de famílias, o meu Instagram está lá, fotógrafo de famílias, onde eu fotografo gestantes, estou me especializando em newborn, acompanhamento, famílias de forma geral, infantil. Então tudo isso está dentro dessa área de famílias. Eu conseguiria subnichar, Jean? Consegue, claro. Eu conheço fotógrafos que trabalham apenas com gestantes, ou fotógrafos que trabalham apenas com newborn, por exemplo. Você consegue subnichar sim, e isso é bem interessante. Então eu vou entrar agora nessa área que eu falo do porquê que eu acho que é importante você nichar. Olha só, quando você vai procurar um médico porque você está sentindo uma dor específica em alguma região, então, por exemplo, eu estou sentindo uma dor na coluna, normalmente é viável você procurar um ortopedista direto, porque ele vai facilitar o seu caminho ali para que você resolva o seu problema. É errado eu procurar um clínico geral? De forma nenhuma. Ele vai te receitar exames, medicamentos dentro do conhecimento dele, claro. Já um ortopedista, às vezes tem um conhecimento mais amplo, ele vai entender o funcionamento daquele problema da sua coluna, vai te dar alternativas de medicamentos ou tratamentos dessa lesão, vai saber quais são os exames corretos para fazer conforme o seu diagnóstico do seu problema. Então, entenda que existem essas diferenças. Então, por exemplo, se eu hoje quero contratar um fotógrafo de casamento, eu posso buscar um fotógrafo que fotografa de tudo ou um fotógrafo especialista em casamentos. Então, existem as duas alternativas. Eu procurar um fotógrafo que fotografa de tudo, assim como o médico clínico geral, ele vai saber fotografar o casamento, ele vai fotografar da maneira que ele conhece e vai ter um resultado satisfatório. Já o fotógrafo especialista em casamento, às vezes ele já está há tanto tempo fazendo aquilo, ou então o conhecimento dele só gira em torno daquilo, que ele vai saber corretamente quais os equipamentos usar, quais são as situações de luz que acontecem, quais são as melhores fotos que demonstram o que o casal está sentindo naquele momento, né, repercussão. Durante uma cerimônia ele vai saber os posicionamentos corretos ali das melhores fotos que ele vai trazer ali, e justamente porque o casamento é um evento dinâmico, então ele muda muito. Então tem a cerimônia, tem a festa, tem o pré-wedding, tem o making-off, tudo isso gira em torno do conhecimento do fotógrafo especialista em casamento. Então, normalmente, esse fotógrafo especialista, ele além de ter mais conhecimento, ele vai te entregar um resultado acima da média, acima desse fotógrafo que fotografa de tudo, entende? Não quer dizer que esse fotógrafo que fotografa de tudo não saiba fotografar casamento, mas a questão é que às vezes ele tenha tantos nichos que ele faça que isso limita ele de querer aprender mais, não de querer, né, mas de acabar dominando mais essa área, de fazer mais trabalhos dentro dessa área, porque ele faz de tudo. Mas também pode ser uma transição de um fotógrafo que esteja estudando a área que ele quer mais dominar. Ah, Jean, você está dizendo então que eu tenho que nichar? Galera, a minha dica, a minha sugestão, lembrando que eu não sou dono da verdade, a minha sugestão é que sim, você deve nichar para você se tornar um especialista. Porque olha só as vantagens de você ser nichado. A primeira delas é fotografar aquilo que você mais gosta e domina. Então, por exemplo, eu hoje fotografo famílias. Se vem até mim um cliente querendo fazer 15 anos, tudo bem, eu posso até pegar esse tipo de trabalho, mas não é o que eu domino. Então, de cara, eu já não vou ser uma referência, então aquela pessoa não vai estar me buscando por conta daquela referência, e sim por conta de que às vezes ela gosta do meu trabalho em um outro determinado nicho, porque eu estou divulgando o meu trabalho para famílias. Então ela gosta, às vezes, da minha edição, das minhas fotos, mas eu não vou conseguir trazer o que é específico dos 15 anos, porque é uma debutante que às vezes vai fotografar com vestido, vai se assimilar a uma princesa, fotografar numa escadaria, em carros antigos, simular uma valsa. Tudo isso está
está dentro ali dos 15 anos. E talvez eu apenas fotografe em estúdio e acabe não trazendo ali para minha cliente, às vezes, o que é a real fotografia dos 15 anos, né? Mas isso depende de cada um. Agora, a vantagem real de eu ser nichado é que eu acabo me tornando uma referência naquela área, eu acabo atingindo a criatividade dentro daquela área por sempre estar buscando alternativas e ter conhecimento. Porque, galera, é o seguinte, uma vez que você conhece uma área, que você domina aquela área, você se sente mais à vontade para você alternar essa área. Então, por exemplo, se eu fotografo casamentos já há muito tempo, e eu conheço as melhores poses, as iluminações, eu consigo arriscar mais, você não concorda? Que eu consigo, às vezes, testar uma iluminação nova, testar um posicionamento novo, porque eu sei que se não der certo, o arroz com feijão eu já sei fazer. Eu não vou ter medo de fazer uma coisa nova. Já se não é uma coisa que eu faço muito, faço só de vez em quando, eu sempre vou querer fazer o arroz com feijão para justamente não errar. Então, entenderam essa diferença? E sem contar que você acaba se tornando conhecido por esse nicho. Então pensa só, eu sendo um fotógrafo especialista em famílias, em gestantes, por exemplo, acaba que quando uma mãe fica gestante, ou ela vai lembrar de mim, porque ela já viu o meu nome circulando, ou então se ela for perguntar para alguém se conhece um fotógrafo gestante, o meu nome vai surgir na mesa. E quando ela entrar no meu Instagram, ela vai ver outras gestantes, vai ver fotógrafo especialista em gestante, e com isso ela pode acabar gostando do meu trabalho, e ao conversar comigo eu explico um pouco mais e mostro que eu tenho um conhecimento maior dessa área do que às vezes um fotógrafo que faz de tudo. Então essa é a minha opinião do porquê que eu acho que é correto nichar. Talvez você não precise subnichar. Eu acho que subnichar já é uma coisa para um fotógrafo mais experiente. Então, por exemplo, hoje eu atinjo famílias, engloba gestante, infantil, newborn, acompanhamento. Já se eu for subnichar, por exemplo, já seria com tempo de experiência, onde eu vejo que eu recebo mais gestantes, ou é a área que eu mais gosto, mais domino, e eu decido ser apenas fotógrafo de gestante. E isso é até melhor, porque acaba que eu me torno uma referência, às vezes até da minha região inteira, como um fotógrafo de gestante, onde aquela mãe não se preocupa em que eu não faço infantil, mas ela sabe que eu sou o melhor da região em gestante. Mas eu já acho que para subnichar, você já tem que ter uma experiência muito grande para você não entregar mais do mesmo. Agora, é errado você não nichar? Não, de forma nenhuma. Eu conheço muitos fotógrafos profissionais que fazem todo tipo de trabalho e eles se sentem felizes com isso. Apenas eu disse que, na minha opinião, essas vantagens que se dá ao você nichar acaba te trazendo esse conforto da fotografia que você conhece, que você domina e que você consegue cada vez mais expandir esse conhecimento. Já quando você fotografa de tudo, você tem essa harmonia de pegar trabalhos com um ticket mais alto, com um ticket médio, às vezes até com um ticket mais baixo, mas pode variar bastante. E às vezes com isso você sempre tem trabalho. Já o fotógrafo específico, se ele sofrer uma defasagem dessa área, acaba que ele não vai conseguir fotografar. Na minha opinião, se você estiver começando, faça de tudo para você conhecer todas as áreas, para você dominar a sua câmera, dominar a fotografia da maneira que se deve ser conhecida, para aí sim você nichar ou até mesmo subnichar. Galera, é um conteúdo um pouco mais complicado, eu acabei falando muito aqui, então às vezes até um pouco maçante, mas tem muita gente que gostaria de entender um pouco isso mais e até é legal para você explicar para o seu cliente por que você às vezes é nichado, para ele entender que você é especialista em uma determinada área. Então isso é muito importante para a sua fotografia. E se ficou alguma dúvida em relação a isso, pode deixar um comentário aqui embaixo que eu vou estar pronto para responder vocês, beleza? E se esse vídeo foi útil para vocês de alguma maneira, o que eu peço em troca é que vocês deixem um likezão aqui no vídeo, compartilhem esse vídeo com seu amigo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações, beleza? Tem vídeos aqui no canal toda semana e a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu, tchau, tchau!